Boa noite a todos. Estamos mais uma vez conectados, depois de uma pequena pausa. Graças a Deus retornamos. Nós estamos com a nossa série intitulada Mateus 24. O estudo de hoje é a continuação do estudo anterior, que era a Grande Tribulação, o termo exato que aparece em Mateus 24, né? Hoje nós trataremos praticamente do mesmo assunto, porém não repetindo, né, o conteúdo, com o título O Tempo de Angústia, que é um sinônimo que aparece em outros, conectado com essa questão da tribulação, tá bom? Então, para nós iniciarmos nosso estudo, nós vamos pedir a presença do Espírito Santo para que ele possa conduzir e nos ajudar a entender. Por favor, oremos. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, louvado seja o teu nome, Senhor. Exaltado seja o teu nome por tua bondade e misericórdia sobre cada um de nós. Estamos agora, Senhor Deus, novamente iniciando esse estudo de Mateus 24 com um tema muito relevante, muito especial para hoje, que é o tempo de angústia. Pedimos que o teu santo e bom Espírito nos unge de maneira muito especial, também unge o irmão Johan, que vem dar esse estudo para nós. Pedimos também uma bênção especial sobre cada participante e também sobre os familiares aqui representados. Pai querido, nós pedimos essas bênçãos no doce nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Ok, então essa ilustração é apenas para remeter a um personagem muito conhecido, Jacó, ok? Esse tempo de angústia, em muitos lugares e ocasiões, ele é também denominado tempo de angústia de Jacó, tá? Então, vamos falar desse personagem, dentre outros, para entendermos o que cada experiência deles trará de ensinamento e de tipologia para os últimos dias, tá bom? Então, no estudo anterior, nós vimos sobre um tempo de angústia prévio, né? O fechamento da porta da graça e que se iniciaria logo depois do fechamento do tempo de graça, o tempo de angústia, denominado assim, tá bom? Então, neste estudo, nós veremos é, o porquê Deus permitirá que isso ocorra, à luz do grande conflito e do seu grande amor por nós. E também veremos os personagens bíblicos que passaram por esse tempo de angústia similar ao que está esperando-nos no futuro, tá bom? Então, nós vamos conectar muito histórias do passado com a Bíblia, através da Bíblia, né? Para entendermos a interpretação final do tempo de angústia. E dessa experiência nós poderemos tirar a total confiança de que Deus está conduzindo e há um propósito maior, apesar de ser o momento mais escuro da história da humanidade para os filhos de Deus, tá bom? Então, se a gente pudesse fazer uma recapitulação curta em termos da sequência, né? Nós estamos vivendo hoje num tempo de angústia prévio, com muita dose da misericórdia de Deus ainda, né? As coisas estão ruins, o mundo está convulsionado, mas os desastres vão aumentar, as guerras, a fome, alguma nova pandemia. Então, quando isso se intensificar, a gente poderá dizer que é um tempo de angústia prévio. Então, isso vai convulsionar o mundo e Deus nunca sai perdendo disso, né? Esses momentos vão levar a muitos a buscar a Deus e a sua palavra. E muitos vão receber a palavra e o povo de Deus será selado e eles levarão um forte clamor ao mundo. Então, quando todos decidirem para o lado do bem de Deus ou para o lado do pecado, do engano, o tempo de graça se fechará e então se inicia, como a gente viu na semana passada, estamos só conectando, o tempo de angústia, que será uma perseguição dos ímpios contra os filhos de Deus, acusando-os de serem causadores dos males que estarão chegando naquele tempo, esses desastres, essas calamidades. Finalizado o tempo de angústia, em paralelo ocorre o derramamento das 7 pragas, né, contra os ímpios, as calamidades se intensificam e finalmente Jesus volta para libertar os seus filhos. Então, uma palavra-chave que nós temos como promessa
é que haverá libertação. Não será longo, não será extenso. Lembra que a gente viu que existem dois, um no passado, que foi muito ruim pela sua duração, e o que nos espera no futuro será na intensidade, mas não na duração. Ok? Então, os pontos em comum que nós vamos retirar das histórias do passado serão que existe um remanescente fiel, um povo de Deus, um inimigo que está atacando, se configura o tempo de angústia, há uma demora para que a resposta de Deus e o livramento venha e chegue, a fé é severamente provada e o remanescente é libertado ou livrado das mãos do inimigo. Esse é a sequência e os protagonistas do tempo de angústia, tá bom? Quando nós falamos do futuro, do tempo de angústia futuro, nós vimos que Daniel 11, conectado com o Apocalipse, nos dá aquela noção de quais são os personagens. Lembram? O Rei do Norte, que será o papado na figura final da sua ferida mortal curada, vai sair para perseguir e destruir a muitos. Então, esse poder, que é o chifre pequeno, que é o de Daniel 7, que é o barro de Daniel 2, que é o homem de pecado identificado por Paulo em 2 Tessalonicenses, ele vai impor a abominação desoladora, né, que é o primeiro cerco contra Jerusalém, futura, né, que é a implantação da lei dominical. Então, se cura a ferida mortal e esses poderes terão condições de perseguir aos santos, tá bom? Então, nós vamos para a identificação futura do tempo de angústia que se encontra em Daniel capítulo 12, 1. Então, eu fiz um resumo do resumo da parte final de Daniel 11, né? Essa questão do ataque do Rei do Norte. Daniel 10, 11 e 12 estão numa única visão. Então, estamos lendo a parte final dessa única visão que se encontra em Daniel 12. A Bíblia diz assim: E nesse tempo se levantará Miguel. Daqui a pouco vamos identificar o que significa quando alguém se levanta na linguagem profética, tá? Mas antecipando haverá uma mudança de poder. O rei do norte estava cheio de poder para perseguir, etc. E de repente Miguel se levanta para tomar o poder, tá? Então ele se levanta e aqui aparece Miguel como o próprio nome, né, no hebraico. Quem é como Deus? Só Jesus é. Então, Jesus sai do lugar santíssimo e ele adquire o nome, entre aspas, um dos vários que ele tem, de anjo de batalha, Miguel. O grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Por quê? Porque haverá tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Perceberam? Então, há uma projeção futura. No momento em que Miguel, Jesus, se levantar do santuário celestial. Porém, qual é a promessa? Naquele tempo será salvo, será libertado o teu povo. Todo aquele que for achado inscrito no livro. Perceberam a conexão com o santuário? O registro dos livros que se encontram em Apocalipse também citados? Então, hoje é tempo de preparação, de entrega e transformação do Espírito Santo para que nosso nome esteja escrito no livro da vida. Ok? Então, esta palavra salvo ou libertado, ela é chave para o nosso estudo de hoje. Por quê? Porque é o resultado daqueles que passarão o tempo de angústia. Todos eles serão libertos. Ok? Será uma ameaça, não se concretizará em morte, será uma ameaça. Será terrível, mas não haverá morte daqueles que passarem por esse tempo. Essa palavra libertado, ela nos traz referência a 2 capítulos de Daniel, onde nós temos 2 histórias muito interessantes, que vão se conectar com o que vai acontecer no futuro na figura do cerco contra o povo de Israel, o cerco espiritual, na figura do o primeiro cerco de Jerusalém, tá bom? E esses 2 capítulos são Daniel 3 e Daniel 6.
Mas para fazer essa recapitulação de Daniel 3 e 6, vamos entender como vai se configurar nos Estados Unidos, as águias que a gente vem estudando, né? A abominação desoladora, que é a implantação da lei dominical, usando a própria Constituição americana, tá bom? Então nós vamos ler que na besta que surge da terra, que tem 2 chifres como de cordeiro, e esses 2 chifres se constituem o seu pilar, seus pilares da sua constituição, né? E é o motivo do seu sucesso, essa liberdade que eles colocaram desde a sua fundação, está escrito assim, tá? Então nós vamos ver como Daniel 3 e 6 se conectam com esses 2 pilares que se encontram nesta emenda, tá bom? E ela diz assim: o Congresso não fará lei com respeito ao estabelecimento da religião, nem que proíba a livre prática da mesma, nem que limite a liberdade de expressão, nem a liberdade de imprensa, o direito que tem o povo de reunir-se pacificamente e de pedir ao governo que se lhes faça justiça. Então aqui nós vemos esses 2 pilares: liberdade civil, né, e religiosa, liberdade de expressão, prática da religião e o não estabelecimento de uma religião pelo governo, ok? Se a gente puder só organizar para que fique bem claro, a gente vai denominar cláusula 1, que seria: o governo não estabelecerá uma religião, ou seja, ele não pode favorecer a nenhuma igreja, a nenhuma denominação pelo princípio da liberdade, ok? Cláusula 1. Na cláusula 2, os cidadãos terão a livre prática da religião que eles escolherem, ok? E na cláusula 3, não se estabelece um limite à liberdade de expressão, nem à liberdade de imprensa, ou seja, as pessoas são livres de falar mal do governo, as pessoas são livres de se manifestar de diversas maneiras, culturais, etc., etc., de maneira que sejam respeitados esses princípios, tá bom? Então, eu enviei semana passada e essa semana, né, 2 evidências, e a gente tem falado isso nos 3 últimos estudos, de como nos Estados Unidos as coisas estão mudando. Os conservadores, os protestantes estão criando um ambiente de maneira que estão pressionando para que essas 2 primeiras cláusulas sejam alteradas e que seja estabelecido o cristianismo protestante como uma religião que vá expandir, né, influenciar a nação inteira com seus princípios através de leis, ok? E isso é o que vai ocorrer. Nós estamos a caminho. E o que eu enviei hoje no nosso grupo foi justamente em escala menor no Brasil. Já políticos já estão escrevendo sobre teologia, né, entre aspas, para explicar como um cristão se deveria comportar em relação à política. Um estudo que deveria ser preparado por um pastor, por um teólogo, agora está entre os livros mais vendidos da Amazon e é um político que está escrevendo a respeito. Então vejam que agora já a mistura vai a caminho, né, entre religião e política para algo bom, que seria levar a sociedade a buscar a Deus, né? E como a gente sempre tem falado, 99% de coisas boas com 1% de mentira configurará justamente esse engano de proibir as liberdades, né, de prática da religião, e se estabelecerá a religião cristã, começando nos Estados Unidos e o Brasil se espelhando, tá bom? Então, como isso vai ocorrer? A gente comentou, né? Usando o Apocalipse, os Estados Unidos, os políticos, os representantes desses conservadores vão criar uma imagem da besta de Apocalipse 13 para que ela recupere o seu poder e ela vai fazer com que o mundo inteiro adore a primeira besta que surge do mar, tá bom? Então se impõe, depois da imagem, se impõe a marca. E ali entra as histórias de Daniel 3 e Daniel 6 para entendermos quais são os 2 passos que ocorrerão na
busca de eliminar essas duas cláusulas, tá bom? Então, eis aqui uma ilustração do nosso slide do estudo de Daniel 3, onde nós identificamos os personagens muito conhecidos aqui por todos. Nós temos um rei, Nabucodonosor, sacerdotes pagãos que instigaram ele para criar uma imagem. Nós temos uma imagem de ouro que deveria ser reverenciada. Nós temos um remanescente fiel que não aceitou se inclinar diante de uma imagem constituindo-se falsa adoração. Ok? Então nós temos quem? O mundo inteiro obedecendo esses súditos, né, em consagração a essa imagem. Então nós vemos a besta que surge da terra na figura da autoridade civil, o rei. A besta que surge do mar na figura da autoridade religiosa, ambos em unidos para atacar o remanescente. Os três amigos de Daniel configuram o remanescente. Há um decreto, né, de adoração que depois se torna um decreto de morte. Os números 666 aparecem implícitos nas dimensões da estátua que deveria ser adorada, ok? Então, o que está em cena aqui é uma falsa adoração, um conflito contra a lei de Deus, né? Não farás imagens, nem te inclinarás diante delas. E eles sabiam muito bem que isso constituía um pecado. Então, eles foram fiéis, confiaram em Deus e falaram: não nos ajoelharemos, porém nós sabemos que Deus pode nos livrar. E se Ele não nos livrar, também nós não nos inclinaremos diante da imagem. Então, aqui a gente vê uma fotografia do que é, na verdade, Apocalipse 13, inclusive com a marca da besta identificada. Nesse conflito de adoração, houve um livramento, certo? Então, todos os elementos se repetem, inclusive o livramento maravilhoso. O próprio Cristo desce e, em pessoa, ele se junta quando esses três jovens são lançados dentro da fornalha, tá bom? Então, eles foram ameaçados de morte, a fé deles foi provada, a fornalha se aqueceu 7 vezes, eles passaram por um tempo angustiante, uma pressão social, certo? Eles receberam ameaça de morte, serem lançados no fogo, e eles não sabiam o que isso aconteceria com eles. Porém, eles confiaram na decisão soberana de Deus. Então, eles, quando nós conhecemos a história, eles foram libertos, tá bom? Então, aqui nós vemos a cena, né? A adoração e os protagonistas são os mesmos de Apocalipse, e o livramento é o comum denominador também dessas histórias. Então, a palavra-chave nos textos que nós vamos ler aqui, é a palavra livrar. Vejam, vejam que conectado com o tempo de angústia, a palavra-chave é livrar, libertação. Daniel 3,15 diz o seguinte: agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de folés, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Perceberam? Quem vai poder livrar? Né? O sistema está se preparando para ter o controle de comprar e vender, o sistema está se preparando para ter o controle da localização. Então, quem poderá nos livrar no futuro? O texto continua. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. E essa é a verdadeira fé, né? Permanece ao lado da verdade, da fidelidade, e permite que Deus decida.
A falsa fé, ela manipula a decisão de Deus, exigindo a libertação. Quando nós estamos nas mãos de Deus, Ele decide o melhor. Os cristãos que foram devorados pelos leões, né, na época de Roma, Deus decidiu não libertá-los. E isso teve um propósito multiplicador do cristianismo naquele tempo. Então, Deus vai decidir cada um dos casos dos seus filhos, né? Mas quando estamos falando em tempo de angústia, de novo, né, repetindo, nenhum depois de findado o tempo de graça, nenhum dos seus filhos morrerá, tá? Então, estamos falando dessa questão da libertação aqui. Vamos adiante. Vejam que continua a palavra-chave livrar. Tornou ele a dizer: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto, e o quarto semelhante a um filho dos deuses. Falou Nabucodonosor e diz: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo. Quem enviou? Miguel se levantou. Lembra? Estamos fazendo a conexão. Quando Miguel se levanta, nesse caso, o que? Foi para dentro da fornalha. No futuro, Miguel se levanta para libertar do tempo de angústia final. E livrou os seus servos que confiaram nele, ou seja, haverá uma confiança no tempo de angústia final. Pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Muito claro, né? A conexão de Daniel 12 com Daniel 3 e Apocalipse. Vamos para a próxima história. Então, um detalhe interessante. Aqui se obriga ao exercício da religião do império, ok? Em Daniel 3. Esse é um ponto em comum, um ponto crucial. Você tem que seguir a religião do governo, ok? Isso vai ocorrer no futuro com a guarda do dia do sol do domingo. Vamos para Daniel 6. O que nós encontramos em Daniel 6? Nós temos personagens diferentes, mas a questão da adoração é a mesma. Nós temos a Dario, representando o poder político. Nós temos os acusadores, que conspiraram, percebam, né? Existe uma conspiração. Eles enganam o rei, ele assina um decreto de falsa adoração. O rei deveria ser adorado, perdão, e Daniel não poderia exercer a sua religião, a sua fé por 30 dias. Perceberam? Então, o poder civil é colocado em questão para emitir esse decreto e o remanescente aqui é representado por Daniel. Daniel, ele passa pelos mesmos elementos, tempo de angústia, provação, ele é pressionado, ele tem uma visibilidade notória naquele tempo, tem inimigos que estão correndo atrás, né, dele, por ele ser exemplar, e eles vão atacar a lei a qual Daniel seguia e obedecia, tá bom? Então, se nós pudéssemos ler Daniel capítulo 6, aqui está na sequência slide, versículo 5, disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Aonde haverá o problema? Onde será o problema da adoração? Na lei de Deus, no quarto mandamento, o centro da lei de Deus, ok? O centro do centro do centro do santuário, como nós estamos também frisando. O texto continua. Então, estes presidentes, né, e sátrapas, foram juntos ao rei e lhe disseram: Ó rei, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto que faça firme o interdito de que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, o rei sanciona o interdito e assina a escritura para que
não seja mudada. Ou seja, eles amarraram tudo nessa conspiração, né? Segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar por esta causa. O rei assinou a escritura e o interdito. E a história continua, é muito conhecida, né? Qual foi a atitude de Daniel? Ele se escondeu, ele poderia ter falado, né? Não sou um louco, não sou um tonto, não vou me expor. Mas não, Daniel era fiel, ele confiava no seu Deus. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos, ou seja, ele estava adorando, e orava e dava graças diante de Deus, como costumava fazer, ou seja, ele não mudou a sua atitude. E agora vamos para o final dessa história. Vejam, vocês conhecem não vamos ler todo pelo texto, né? Mas vejam, o rei tentou livrar a Daniel, ele não conseguiu, né? Até o pôr do sol se empenhou para quê? Para livrá-lo, para salvá-lo. Então, aqueles homens foram juntos para o rei e disseram, né? E o que que o rei disse? O teu Deus, a quem continuamente serves, ou seja, o rei recebeu testemunho de Daniel, que ele te livre. Novamente a palavra livrar, tá? E aí vocês percebem tudo isso que a gente já conhece da história. Vejam novamente, vamos adiante no texto, né? Ele repete a mesma expressão nos versículos 19 e 20. Ó Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Isso no dia seguinte, né? No texto anterior ele estava tentando, não conseguiu. No dia seguinte ele repete a cena. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou quem? A Miguel. Daniel 12:1. E fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Ou seja, ele estava com um caráter puro, sem mancha, transformado, selado, fazendo a tipologia futura. Ok? Isso está muito claro, né? Vamos para mais uma história. A gente recapitulou ela recentemente na nossa série também. Mesmos personagens, é, mesmos protagonistas, né? Há um decreto de falsa adoração a favor de Amã, há um confabulador, um acusador, Amã, que enganou o rei Assuero. Mardoqueu ou Mordecai representa, junto com o povo e Esther, o remanescente. Há um exército, um poder civil que vai seguir a ordem do acusador, do confabulador. Há um tempo de angústia, uma ameaça de morte e um livramento, ok? Então, vejam que novamente se repete a mesma cena. Por que será que em tantas histórias do passado se repete o mesmo e nós estamos já cansados de, entre aspas, cansados, né, de repetir isso? Porque Deus quer dizer para nós, filho, haverá angústia, mas haverá livramento. Nós precisamos ter isso na nossa mente. Nossa preocupação maior que não seja o tempo de angústia, que seja o quê? Nosso preparo hoje, porque o livramento é garantido, o livramento é assegurado, tá bom? Como foi no caso da. Esse aqui ficou. Vamos, leamos esse texto. Ellen White diz o seguinte: falando da experiência de Jesus, tá? Porque Jesus também passou por um tempo de angústia, Jesus também foi ameaçado, ele era inocente. A mesma figura dos protagonistas representando o povo de Deus do passado. Aquele que morreu pelos pecados do mundo deveria permanecer na tumba pelo tempo estabelecido. Estava como prisioneiro da justiça divina, nessa prisão pedregosa, e era responsável ante o juiz do universo. Estava levando sobre si os pecados do mundo, e somente o seu Pai o poderia livrar. Livrar de quê? Da morte, livrar da ameaça de Satanás. E aí nós vemos a mesma figura.
um remanescente, Jesus, um inimigo, Satanás, seus anjos, os sacerdotes de Israel, um tempo de angústia, ele clamou que o teu cálice, né, passe de mim esse cálice, uma demora, Deus não respondeu imediatamente, ele sofreu, suou gotas de sangue, foi humilhado, foi açoitado, foi cuspido, pregaram as mãos e os pés e foi crucificado. E depois do terceiro dia, vejam que existe sempre uma demora também. Veio a resposta do Pai através de um anjo e o chamado para ele sair da tumba, né, do túmulo. Então, mesma mesma sequência vai se repetir no futuro, porque nós estamos examinando o passado e assim também foi com o Filho de Deus, tá bom? Vejam o que diz Hebreus em relação a esse momento de Jesus. Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, ou seja, angústia, né? Orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido, mas não, ou seja, não o respondeu imediatamente. O que que nós temos aqui de lição, né? Por causa da sua piedade. Nós seremos ouvidos dos nossos clamores, súplicas, preces, mas nós não seremos atendidos conforme nós gostaríamos. Jesus não foi, Daniel não foi, Esther não foi, houve sempre uma demora. E nós vamos entender o propósito disso, tá bom? Deus não erra, Deus não falha e tudo tem um propósito. Nada é por acaso. Então, nós podemos confiar o quê? Hoje também, né? Ele nos ouve, porém, ele, na sua sabedoria, nos atende quando for com a melhor opção para todos, tá? Vejam o que diz o Desejo das Nações sobre esse episódio. Em meio da horrível escuridão, aparentemente abandonado por Deus, sofrera Cristo as piores consequências da miséria humana. Durante aquelas horas pavorosas, apoiaram-se as provas que anteriormente lhe haviam sido dadas quanto à aceitação de seu pai. Estava familiarizado com o caráter de Deus. Tudo isso é tipologia para o futuro, vejam, né? Aparentemente seremos abandonados, a pior das misérias do homem vão se manifestar em perseguição a nossa, tá? Serão horas pavorosas e nós teremos o quê? Uma aceitação do nosso caráter perante o Pai. Ele estava familiarizado com o caráter de Deus, compreendia ele a justiça, a misericórdia e o grande amor. Descansava pela fé naquele em quem se deleitara sempre em obedecer. E à medida em que em submissão se confiava a Deus, o sentimento de perda do favor do Pai se desvanecia. Essa será a pior angústia. E quando nós falamos de Jacó, nós vamos entender isso. Não é um inimigo vindo atrás para te matar, te perseguir, te prender. A maior angústia será: eu estou aceito pelo Pai? Ou ele se afastou de mim, ou os meus pecados o afastaram ele de mim? Ok? Pela fé saiu Cristo vitorioso e no futuro também será assim, tá? Então a fé de Jesus, ela é basicamente para o futuro uma tipologia da mensagem do terceiro anjo, tá? É, vamos adiante. Veja um comentário que ela faz conectando ambas, né? Histórias. As forças das trevas unir-se-ão com os agentes humanos que se entregaram ao controle de Satanás e reviverão as mesmas cenas que ocorreram quando Jesus foi julgado. Estão percebendo? Então, estamos tirando tipologia por um conselho dela. Rejeitado e crucificado. Ao se entregar às influências satânicas, os homens transformar-se-ão em demônios. E aqueles que foram criados à imagem de Deus, os que foram formados para honrar e glorificar ao seu Criador, se converterão em habitações de dragões, e Satanás verá numa raça apóstata sua obra mestre
de maldade, seres humanos que refletem a sua própria imagem. Terrível, né? O tempo que ainda acontecerá. Então, o tempo de angústia, ele vai ocorrer depois do final do tempo de graça. A graça se fecha, o Espírito Santo é retirado, e isso é um fato, né? Está escrito no Espírito de Profecia, e a prova disso é que nenhum ser humano estará ouvindo a voz do Espírito Santo de maneira que as piores, né? Os próprios demônios tomarão conta e influenciarão esses homens, esses ímpios. Porém, Jesus, Miguel se levantando, ocorrerá o livramento, tá bom? Então, essa palavra, Miguel se levanta, nós vamos entender à luz de Daniel 11. Vejam, quando três reis se levantarão da Pérsia, o que significa? É que eles assumirão o poder, ok? Depois se levantará um rei poderoso. Então, estamos usando Daniel 11 como referência de que quando alguém se levanta, na linguagem simbólica de Daniel, é para assumir o poder, tá bom? Então, agora nós vamos fazer uma conexão também com Mateus 24 com uma história do passado. Você se lembra quando Jesus disse, né? Como será o fechamento do tempo de graça? Será como nos dias de Noé. Ok? Uma conexão rápida aqui, antes de ir para o coração do nosso estudo, que é entender o porquê do tempo de angústia. Gênesis 7,16, a história da arca de Noé. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Qual era o tempo de graça para os antediluvianos? O momento em que entrassem dentro da arca. Depois dos animais que eles entraram, perceberam, não sei se vocês perceberam, há um elemento miraculoso. Os homens ainda poderiam entrar dentro da arca junto com os animais. Então a incredulidade foi tão grande que, mesmo vendo algo incomum, a natureza se manifestando, eles fecharam a sua mente para obedecer. Ok? Ao chamado, né? Aceitar o convite. Algo parecido também haverá no futuro. De tão duro que se converterá o coração, né? De tão certa que será essa decisão a favor do pecado e do engano, muitos, mesmo vendo esse tempo de angústia prévia, etc., etc., não aproveitarão a oportunidade para entregar sua vida a Deus. Quando um anjo veio e fechou a porta, se terminou o tempo de graça. Veio o dilúvio, as águas caíram e então ninguém mais poderiam chorar, gritar, nadar, se aproximar da porta, bater, gritar o nome de Noé, não adiantaria mais. Ok? Mesmas cenas que Jesus faz referência em Mateus 24, 37 a 39. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento. Não há nenhum problema com isso. O problema está em quê? A fazer isso até o dia em que não entrou na arca. Aí está o problema, né? Até quando nós estaremos com as nossas atividades? Creio que nós estamos estudando sinais de maneira que precisaremos tomar decisões oportunas diante dos sinais, de maneira que não tenhamos que, né, cuidar das nossas atividades até o dia em que se fecha a porta da graça, ok? E não perceberam. Então, quem não percebe são os ímpios. Os filhos se apercebem pelos sinais da natureza, os sinais, né, que está em Mateus 24, Apocalipse. Se não, até quando veio o dilúvio? Então, para o ímpio, quando que ele percebe que o fim está próximo? Quando chegam as pragas, né, quando o dilúvio cai. E os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ok? E qual é o tempo de angústia no caso da arca? É um tempo de zombaria, é um tempo de burla, né? O, Depois que a porta da arca foi fechada, quantos dias demorou para que a água começasse a cair? 7 dias. Houve uma demora ou não?
do mesmo jeito, né? Então, tudo se repete, tudo isso é tipologia para o assunto, o período de tempo que nos aguarda no futuro. Vamos para a história de Jacó e Esaú, ok? Qual é o contexto do tempo de angústia de Jacó? Vamos recapitular a história do patriarca. O remanescente fiel é representado por Jacó, o inimigo é representado por Esaú. Há um tempo de ameaça da vida dele, porque em vingança, né, Esaú estava vindo com 400 homens para matar Jacó e sua família. Uma noite inteira de angústia e de luta. Jacó não saberia qual seria o fim, né, da vida dele e da sua família. A fé dele foi severamente provada, porém ele foi liberto das mãos do seu inimigo, o irmão Esaú, através do perdão. Então, algo muito intrigante, né? Jacó teve a certeza do perdão. Naquele tempo de angústia, nós duvidaremos do perdão, mas em Cristo nós precisaremos hoje semear a certeza do perdão, para que naquele tempo, através da confiança em Deus, sejamos sustentados por ela. Não é uma fé presunçosa, dizendo que eu já estou puro e santo, estou pronto. Nunca, jamais poderemos dizer isso, não é isso, né? Mas é uma dependência total da graça e da misericórdia de Deus, tá bom? Então, eles estavam, Jacó e sua família, completamente indefesos. E naquela noite, né, no val de Jaboque, Jacó esvaziou o seu coração, chorou perante Deus e ele teve uma luta, né, uma prece clamorosa, e ele pedia duas coisas, né, que se repetirão no futuro: conceder a certeza e a segurança do perdão e proteção da ira do seu irmão Jacó. Ok? Vamos ler o texto? Perdão, Esaú. Vamos ler o texto? Vejam o que diz Gênesis 32. E orou Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, e me disseste, né? Torna a tua terra e a tua parentela. Ou seja, ele faz uma recapitulação da história dele com Deus, né? Foi o Senhor que me guiou, me trouxe até aqui, me pediu para retornar, fui abençoado, estou vindo. Então há uma história de relacionamento entre os filhos de Deus e, né, os filhos com o pai. Não é algo assim, não é uma varita mágica, né? Que de repente a confiança aparece naquele dia e não. Hoje estamos construindo essa confiança através da leitura da palavra, né? Porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus também, né? Então ele disse, né? Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Ele já tinha sido tocado, já tinha se arrependido, mas ele está recapitulando essa misericórdia. Pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou dois bandos. Qual é a palavra-chave que se repete, estamos trazendo de Daniel, né? Livra-me das mãos de meu irmão Esaú. Qual será o clamor futuro? Livra-nos da espada, da ameaça dos ímpios que estão vindo para nos matar. Porque eu o temo, para que não venha ele matar-me, e as mães com os filhos. Então, um anjo, novamente, né, Daniel 12:1, se manifestando aqui em tipologia, um anjo veio ao seu encontro, o próprio Miguel, o próprio Cristo, e como diria Oséias, capítulo 12, versículo 4, lutou com um anjo e prevaleceu, chorou e lhe pediu mercê. Em Betel achou a Deus e ali falou Deus conosco. Qual o significado de Peniel, né? Porque ele se encontrou com Deus, né? Ele lutou com Deus, ok? Então Jacó, ele recusou soltar a mão de Deus, de Jesus.
E de tanta insistência, tanta persistência, tanta angústia, tanto clamor, Jesus reforçou o perdão, né, diante da dúvida do seu servo, e ele mudou o seu nome como símbolo de que o seu caráter também tinha sido alterado. Ele recebeu um novo nome, né, figura futura de quando nós receberemos uma pedrinha, né, um novo nome, porque o nosso nome, o nosso caráter também será transformado. Tudo isso é muito bonito, né? Continuamos no texto. Ficando ele só, e lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Essa era a angústia e essa era a intensidade da busca de Jacó. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel. O termo Jacó, né, há muitos afirmam de que trazia uma conotação de engano, né, de enganador. Eu não me lembro agora, não vou fazer um comentário sobre isso, mas não é esse exatamente o significado dele, mas o histórico, né, o nome passado trazia sim toda essa história de engano, né, o passado sombrio de Jacó. Pois, como príncipe, lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, disse: Rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, que significa o rosto de Deus, pois ele esteve ao lado dele, né? Pois disse: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Ele foi liberto, foi livrado, ok? Então, esses elementos são chaves, ok? Angústia pelo perdão, Deus dá a certeza do perdão, livra das armas e da morte do seu irmão, e há uma reconciliação no caso daquele que configuraria o seu irmão, né? O seu inimigo, perdão, tá? Pontos muito, muito importantes, quando nós, de fato, definimos o tempo de angústia de Jacó. Essa será a maior angústia, né? Será que os nossos pecados foram perdoados? Será que eles passaram pelo livro e foram apagados? Tá? Vamos para os slides finais do nosso estudo, tá bom? Como foi no cativeiro babilônico, quando Israel foi atacado por Babilônia, e quando nós falamos isso, é sempre muito importante lembrarmos, né? Essa história é ilustração futura do que Babilônia vai também fazer com o povo de Deus no futuro, ok? Então, quais são os protagonistas do cativeiro babilônico? O remanescente, representado por Israel, o inimigo é Babilônia, o tempo de angústia, né? A invasão, a destruição de Jerusalém pelo fogo, o exílio, uma demora, 70 anos em cativeiro, né? A fé desse povo foi, né, testada, perdão, foi provada pelo fogo, né? Longos anos de humilhação. Porém, finalmente, depois de cumpridos os tempos da profecia de Jeremias, Deus usando Ciro, né, um rei medo-persa, ele destruiu a Babilônia e se cumpriu a profecia de Jeremias, a qual nós vamos ler aqui rapidamente. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor e de temor, tempo de angústia identificado, né? E não de paz. Perguntai, pois, e vede, se acaso o homem tem dores de parto, porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como a que está dando à luz, e por que se tornaram pálidos os teus rostos? Ah, que grande é aquele dia que não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Vejam a conexão que o exílio babilônico ocorre, né, na profecia de Jeremias com Jacó. Ele, porém, será livre dela.
Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço e quebrarei os teus canzis. E nunca mais estrangeiros farão escravo este povo, que servirá ao Senhor, seu Deus, como também Davi, seu rei, que lhe levantarei. Então, esta profecia, na verdade, só vai poder ser cumprida nos dias futuros, né? Porque esse povo ainda passou por dificuldades. Então, somente no livramento futuro e final, já não mais da etnia, né? Judia ou Israel, né? Atual, e sim a igreja, né? O Israel moderno, espiritual, ocorrerá esse livramento final, tá bom? Então, como será o tempo de angústia de Mateus 24? Mesma coisa. Qual é o remanescente? A igreja final dos últimos dias. Um inimigo são as águias, né, que vão cercar a Jerusalém, ao povo de Deus. Junto com as águias estão o quê? O poder civil e o poder religioso, certo? E qual é o tempo de angústia? Um tempo de angústia qual nunca houve, o tempo de grande tribulação. A demora é a mesma coisa, né? Um silêncio da parte de Deus e a resposta que não vem. Eles foram severamente provados a sua fé e finalmente eles são libertos, conforme nós vamos ler aqui. Vamos para Mateus 24. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Isso é o sinônimo do tempo de angústia. Como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e não haverá jamais. Ele está conectando com Daniel 12:1, né? Praticamente usando as mesmas palavras. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, né? Ou liberto. Mas por causa dos escolhidos, né? Do remanescente final, dos filhos de Deus, tais dias serão abreviados. Ok? O texto continua. E logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Lembra aquele comentário que eu fiz? Que toda vez que Jesus muda de compartimento no santuário, há uma manifestação da natureza na figura dos astros. Ok? Foi por ocasião de 1844 e quando ele abandonar o lugar santíssimo também, ok? Um segundo tipo de sinais no Sol, na Lua e nas estrelas. Finalizado o tempo de graça, né? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, que é o quê? Daniel 12:1. Jesus se levanta e aqui está identificado o quê? Como Filho do Homem, né? Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Isso vai ocorrer e nós temos certeza. Vocês acreditam que Deus é tão repetitivo por ser tão misericordioso conosco? Existe uma parábola que identifica também o tempo de angústia. A parábola da viúva persistente, ou mais conhecida como a parábola do juiz iníquo, ok? Ali nós temos a identificação de um juiz, uma viúva, um adversário que fez injustiça com a viúva, uma demora. Porém, finalmente o juiz dá uma causa para a viúva. Vamos rapidamente para esse texto, ok? Vejam a parábola dela. Estamos renomeando ela, tá? É mais conhecido como o juiz iníquo, mas na verdade a protagonista ali é a viúva. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Qual o segredo dos que serão vencedores no tempo de angústia? Persistir como Jacó. Repetir o clamor, pedir e pedir e pedir. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus,
Mas aí alguém vai falar, como assim um juiz que não temia a Deus representa a Deus? Em muitas parábolas, por oposição, por paradoxo, né? Deus faz isso ao ele se identificar como um dos personagens, tá bom? Então a ênfase aqui é a atitude da viúva. Então, nem respeitava o homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva. O que é uma viúva nos tempos antigos e bíblicos? Alguém que está destituído de todo o apoio humano. Não tem dinheiro para se sustentar, não tem quem possa lhe dar um alimento, não tem um salário. Percebem a condição futura dos que passarão pelo tempo de angústia? Não poderão comprar nem vender, etc. O que ela fazia? Ela vinha, ou seja, ela procurava o juiz. E ela vinha e vinha e vinha, ou seja, continuamente, tá? Nunca esmorecia. Ter com ele dizendo, julga a minha causa contra um meu adversário. A quem representa esse adversário é Satanás. O que Satanás fará conosco no futuro? Ele vai tirar tudo de nós. Casa, família, filhos, e aí vai se cumprir o que Deus, Jesus disse, né? Pai e mãe se tornando inimigos, nossos irmãos, familiares, e a gente vai de uma hora para outra perder tudo. Por isso que na figura daquele tempo, Jesus escolheu uma viúva, tá? Ele, por algum tempo, ou seja, haverá o quê? Uma demora, um silêncio aparente, um abandono, uma injustiça será feita, né? Aparentemente, uma demora ao o juiz fazer justiça contra o adversário. Não a quis atender, ou seja, Deus tem um motivo para não atender ao clamor dos seus filhos. Não é que ele é tirano, não é que ele se apraz, não é que ele gosta, não é que tem que cumprir o roteiro, não é porque ele já ocorreu isso com as histórias do passado e ele vai ter que repetir, não é por isso, nós vamos entender daqui a pouco. Mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, que é o juiz, né? Nem respeito a homem algum. Ou seja, nenhum homem vai poder dizer para Deus o que ele tem que fazer. É só para essa figura de linguagem é para dizer isso, né? Desse juiz representando a Deus. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus. Perceberam que agora aqui a gente tem a certeza, né? O próprio Jesus está dizendo: esse juiz, né, representa Deus. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos. Perceberam? É o próprio Jesus que está identificando. O juiz representa Deus, porque ele finalmente fez justiça, e os seus escolhidos são representados pela viúva, que a ele clamam de dia e noite. Isso não é continuamente? Ela vinha e vinha e vinha. Jacó, né? Clamando a madrugada inteira, no dia mais escuro da história da humanidade, clamando e clamando e clamando. Embora pareça demorado em defendê-los, o tempo de angústia e o silêncio de Deus. Digo-vos que depressa lhes fará justiça, ou seja, seremos libertos das mãos de Satanás. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Em que lugar da Bíblia nós respondemos a esta pergunta? Achará porventura Deus fé na terra diante desse tempo de angústia? Apocalipse 13 vai responder a essa pergunta. Como será nos últimos dias? Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Qual que é a resposta? Achará fé na terra só aqueles que perseverarem, né? E os santos que forem fiéis. Apocalipse 14, 12 diz o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Temos que perseverar, temos que persistir, né? No nosso pedido de perdão, de clamor, na nossa busca. E nós terminamos nosso estudo, nesses minutinhos finais,
com a história de Jó, para nós entendermos o tempo de angústia, o tempo de provação, ok? Para nós entendermos a resposta que a gente lançou desde o início do nosso estudo. Por que existe o tempo de angústia e qual é o propósito de Deus com ele? Vocês conhecem bem a história de Jó, né? Ele foi testemunha do poder de Deus na vida dele e ele foi motivo de comentário dos filhos de Deus que eram representantes de outros mundos. Quando Satanás estava acusando a Deus, ele te busca, ele te dá graças, te rende honras, porque tu o abençoas. Essa foi a acusação. Então, diante de todos, Satanás apontou o dedo para Deus. O acusado não foi Jó, o acusado foi Deus, ok? Isso é importante para nós entendermos o tempo de angústia final. Nós não somos os acusados, nós somos quem escolhemos de qual lado de qual lado ficamos, do lado do acusador ou do lado do acusado, injustamente, tá? Então, Deus permite que Jó seja provado para quê? Para mostrar diante das testemunhas, seres de outros mundos, o quê? Que Jó amava a Deus e que mesmo sem as bênçãos, mesmo sem os filhos, sem os bens, etc., é, Jó tinha uma fé e uma confiança em Deus absoluta e plena. Então, vejam quão maravilhoso essa história. Por quê? Porque Deus poderia usar seu poder, seu amor, sua bondade para demonstrar quão bom ele era para essas pessoas. Mas ele usou um ser humano falho para demonstrar que ele estava certo diante de Satanás. Ok? Então, ele foi desamparado, ficou em silêncio, ficou sem resposta, foi angustiado, foi abandonado pela mulher, pelos filhos, perdeu todas as riquezas, perdeu tudo, estava na condição pior do que aquela viúva, né? Assim, representando como será a nossa situação no futuro, né? Ele te disse, né? Ainda que ele me mate, nele confiarei. Será que serão as expressões dos filhos de Deus no futuro? Né, diante da morte, da mesma morte, ainda que ele nos mate, nele confiaremos. Eu sei que o meu Redentor vive. Nós precisamos fazer das palavras de Jó as nossas, né? Repetir essas frases, porque no momento difícil nós poderemos trazê-las à nossa mente para trazer conforto. Então, o grande conflito explica o porquê o tempo de angústia precisará ocorrer. Ok? Jó precisou gerar evidências do amor de Deus na vida dele. Eu gosto de falar isso, né? Acho que vocês já estão cansados dessa questão. Jó não foi testado. O amor de Deus nunca testa. Ele foi provado, sim, não no aspecto do teste, porque Deus sabia o que ele decidiria. É uma prova no sentido de gerar evidência do que está no coração de Jó. Ok? Não é um teste, não é deixa ver se você passa ou não passa, deixa ver se você é bom, deixa ver se você é fiel. Se Deus já sabe o final, não é um teste, porque um professor faz um teste para saber qual o desempenho do aluno. Esse professor já sabe tudo, ele é o Deus, né? Onisciente, então ele não usa como um teste de fidelidade. Quem ama não cria um teste de fidelidade, né? Porém, é fidelidade na aparência para quem? Para quem não conhece a resposta de Jó. Será que eh, vocês saberiam o que está dentro do meu coração? É impossível, né? Somente Deus pode saber. Mas o que Deus vai fazer? Vai me levar a uma provação e a um tempo de angústia tal para que eu possa gerar evidências, provas do que está no meu coração para todos vocês e testemunhas também de outros mundos e outros anjos. Então, o grande conflito, né? Como a gente sempre repete, né? Nós somos salvos pela fé,
mas seremos julgados pelas nossas obras. Então, o tempo de angústia é um momento de gerar evidência para dizer ao universo que nós realmente amamos a Deus, independente das bênçãos, independente da bondade dele, independente da decisão que ele tenha para conosco, ok? Então, é, existem dois propósitos para os quais, né, nós passaremos pelo tempo de angústia. A primeira razão é porque as provas, as dificuldades, né, o fogo precisa tirar a escória, tá bom? O fogo vai consumir nosso amor pelo mundo. Em Jó 23:10 diz o seguinte: Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como ouro. A provação vai gerar ouro, um desejo ardente pelo céu, um desejo ardente de estar ao lado do Pai. Porque os bens passaram, perderam sentido, as pessoas, e nós temos uma dependência total do Deus verdadeiro, né? Isaías 48:10 dirá: Eis que te acrisolei. Acrisolar, né, é purificar com fogo. Eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata. Proveite na fornalha da aflição. Então, o fogo é necessário para queimar a escória e gerar o quê? Ouro, ouro puro. E qual é o segundo motivo? Como a gente estava dizendo aqui, né? Nós somos palco dos anjos que não caíram e de que outros seres que não caíram também. Então, o tempo de angústia, ele não é compreendido por nós da maneira que nós um dia na eternidade compreenderemos, né? Mas nós podemos antecipar de que será a maneira que Deus terá para explicar aos seres não caídos que não somos pessoas confiáveis. Você aceitaria na sua casa um bandido, um trapaceiro, um ladrão, um estuprador para estar ao lado dos seus filhos? Você colocaria ele ao seu lado? Deus precisa gerar evidência de que esses seres foram transformados pelo fogo e agora poderão passar a eternidade sem gerar nenhum risco para o céu e para o universo. Então, o tempo de angústia é a maneira que Deus encontrou para dar provas de que os salvos não colocarão em risco o céu pela eternidade. Então, é para explicar aos outros que nós estamos limpos e que nós, isentos de qualquer bênção, de qualquer roupa, do nosso corpo, dos nossas posses materiais, nós queremos o céu por amor a Deus e não pelas bênçãos que o céu vai trazer para nós. Então, Deus ama os seus filhos também de outros mundos e Ele quer gerar confiança neles ao nós passarmos por esse palco, né, do grande conflito e demonstrarmos como Jó, repetindo as mesmas palavras, né? Ainda que eu pereça, eu confio no meu Pai, no nosso Deus. Então, que Deus nos abençoe para que nós, no tempo atual, nós aprendamos a sermos fiéis no que é pequeno, no que é pouco, para que um dia nós possamos receber coisas maiores. E se hoje nós estamos passando por alguma dificuldade, também é um ensaio, é uma maneira que Deus tem de demonstrar que há algo maior, um propósito maior, que é moldar o nosso caráter, nos levar a um momento de confiança, de aproximação com Deus. E quando for de verdade, né, não mais ensaios, nós estaremos preparados. Nós não podemos depender das nossas próprias forças. Nós precisaremos depender do Espírito Santo e do caráter que nós estamos construindo hoje. Então, que Deus nos abençoe, porque Ele não falha e tudo tem um propósito. E esse grande conflito está prestes a chegar ao fim, né? Então, embora como seres humanos tenhamos aquele temor, aquela angústia, aquela expectativa, aquela ansiedade, nós podemos confiar e dizer, né? Como for,
estaremos entregues nas mãos de Deus, e Ele nos livrará. Vamos fazer uma oração? Santo Deus, querido e bom Pai, Senhor, te agradecemos por mais um estudo em liberdade. Obrigado, Senhor, porque a cada dia as profecias se cumprem, nós podemos ter a certeza de que estamos avançando no cumprimento e o desfecho do grande conflito. Obrigado, Senhor, porque ainda nesse momento podemos estudar para entender que o Senhor é bom, é sábio, não falha, nos ama, e até mesmo nesse momento escuro de dificuldade e provação, de alguma maneira estará conosco também. Abençoe cada pessoa que está aqui, aqueles que ouvirão, assistirão depois a gravação, que todos nós possamos confiar no teu amor, na tua mão, que nos guia e quer nos preparar e nos livrar de todo mal, de todo pecado. Faça em nós, Senhor, o teu querer e o efetuar, mesmo que seja em tempos de dificuldade, angústia, provação, porque confiamos que o Senhor deseja o nosso bem e finalmente deseja que nós estejamos no céu pela eternidade. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém.